Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, a questão que a gente vai fazer hoje é a questão 79 da seção 14.1. A gente vai utilizar somente o computador para fazer essa questão. Tá vendo esse símbolo aqui? Quando aparece esse símbolo aqui, ele quer dizer isso. Pediu para mostrar que tomando logaritmos, a função geral de Cobb-Douglas, dada por a função produção, né, dado por P igual a B vezes L elevado a alfa vezes K elevado a 1 menos alfa, pode ser escrita como ln de P sobre K igual a ln de B mais alfa que multiplica ln de L sobre K. Então essa primeira parte aqui a gente vai utilizar o sketchbook para poder fazer, reduzir essa fórmula aqui nessa fórmula aqui. E na letra B, ele falou o seguinte: se você pegar ln de L sobre K, esse número que aparece aqui, ó, ln de L sobre K como sendo um x, e o ln de P sobre K como sendo um y, então aqui eu vou ficar com a equação da reta, tá vendo? Y igual a alfa x mais ln de B, visto que ln de B seria o coeficiente linear da reta. Pediu para utilizar a tabela 2, a gente vai ver que tabela é essa, para poder, para fazer a tabela dos valores do ln de L sobre K e ln de P sobre K para os anos de 1899 a 1922, esses 24 anos aqui, né, do estudo da produção da indústria norte-americana. Em seguida, usar uma calculadora gráfica ou computador para encontrar uma linha de regressão dos mínimos quadrados. Então, ele pediu para fazer regressão linear aqui utilizando os mínimos quadrados, encontrarmos a equação da reta desses 24 pontos, né, dado aqui, por x e y, e depois deduzir que a função produção de Cobb-Douglas é dada por esse valor aqui, ou seja, encontrou o valor da constante B, né, 1,01, depois o valor da constante alfa, 0,75, e o valor da 1 menos alfa, que é o complementar aqui para 100%, 0,25. Então, primeiro vamos dar uma olhada nessa tabela, a gente vai precisar dela. Essa tabela ela está aqui no exemplo 3. É exatamente essa tabela aqui, tá vendo? O ano de 1899, tá vendo? Eles começaram supondo que a produção, a força de trabalho e o capital investido, horas trabalhadas e capital investido seria tudo 100, e depois aqui eles vão mudando de acordo com os anos, né? E aí vai até 1922. Então a gente vai precisar desses valores aqui dessa tabela para poder produzir aquele P sobre L, aquele P sobre K, fazer essa proporção, calcular o logaritmo, ok? Para poder fazer isso, a gente vai utilizar o GeoGebra. Eu deixei aqui o GeoGebra já aberto com alguns valores, tá vendo? Aqui eu peguei esses valores que vocês estão vendo aqui de P, L e K, tá vendo? Esses valores aqui são exatamente os valores que estão na tabela, até o ano de 1922. Eu copiei lá do livro, aqui eu fiz a proporção, chamei o x de ln de K sobre L e o y do ln de P sobre K, L sobre K e P sobre K, tá vendo? As fórmulas que estão aqui nessa tabela, tá vendo? É exatamente o ln do E2. Quem que é o E2? É o L, tá vendo? Quem está na posição 2, dividido pelo F2, que é o K. Então essa é a fórmula, tá vendo? Todas as fórmulas que estão aqui, ó, é exatamente o ln de L dividido para K, para cada valor. Beleza? Aí depois, o que eu fiz? Aqui, a fórmula que está aqui agora é D2 sobre F2, por quê? Porque é P sobre K. Então essas são as fórmulas, tá vendo? Todas as fórmulas que estão aqui, ó. Vocês podem ver que cada célula vai ter exatamente essas fórmulas. Então eu encontrei o valor de x e o valor de y. Aqui, por que eu coloquei x ao quadrado, x vezes y? Porque para o método do mínimos quadrado, a gente vai utilizar essa tabelinha que está aparecendo aí para encontrar o valor de A, que é o coeficiente angular, e o valor de B, que é o coeficiente linear. Quem que é o valor de A? Então, quem que é o valor de A é exatamente quem está... Antes de fazer isso, o que eu fiz aqui? Eu fiz a soma do x, que eu vou precisar da soma do x, tá vendo? A soma do x aqui está como zero, acredito que seja por causa de casas depois da vírgula. Deixa eu aumentar aqui. Colocar
5 casas depois da vírgula. Aqui eu modifiquei a fórmula. Peraí, é só a soma desse aqui. E só isso. Beleza. Então aqui tem a soma de... Tá vendo? A fórmula tá aqui. É exatamente de B2 até B2, que é o 0 aqui, tá vendo? Até B25. É exatamente a fórmula. Esse aqui é o valor de N, que são os 24 anos. Essa aqui é a fórmula que está aparecendo aí na tabela. Por enquanto, vou só falar a respeito desse x ao quadrado. Desse x ao quadrado... Ah, tá. Eu vou precisar da soma do y. Tá dada aqui a soma do y, tá vendo? De C2 a C25, exatamente a soma daqui até aqui. Eu precisei dele também. Eu vou precisar do x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? É pegar, aqui, ó. É pegar quem está na posição B3, tá vendo? Que é essa posição aqui, é levar ao quadrado. Então, eu fiz isso aqui para todo mundo, tá vendo? Fiz isso aqui para todo mundo e no final eu somei do G2 até o G25. O que mais que eu preciso? Deixa eu sair daqui. Opa, modifiquei ali. Que mais que eu preciso? Eu preciso aqui do x vezes y. Então, quem é que está nessa fórmula aqui? É exatamente o x vezes y. Tá vendo? B2 vezes o C2. Tá vendo? Todo mundo aqui, a multiplicação de x vezes y, deu, depois a somou todo mundo, deu exatamente essa fórmula aí. E agora, o que eu faço? Para poder utilizar a fórmula dos mínimos quadrados, eu vou precisar de quem? De acordo com a fórmula que vocês estão vendo aí, ó, eu vou precisar exatamente do B27. O que é o B27? É exatamente a soma aqui do x vezes o H26. O H26 é exatamente essa soma aqui do... É exatamente a fórmula que está aparecendo aí, tá vendo? Dividido, tal, tal. O que é o linear? É exatamente a fórmula que vocês estão vendo aí, tá vendo? Cada valor aqui é exatamente a fórmula que está aparecendo aí. Pronto, então esse é o valor, o coeficiente angular, esse é o coeficiente linear. Então, quando você pede para poder fazer a equação da reta, você pode pegar, por exemplo, y igual a quem? Igual a AX, mas quem que é A? É quem que está na B28. B28 vezes X, mais quem está na B29, que é o Y, né? B29. Então, aqui eu já tinha, inclusive, ter feito aqui, né? É exatamente a mesma. Ah, tá. Outra coisa aqui, tem a representação... Deixa eu só fechar isso aqui. Aqui é a representação linear, tá vendo? Dessa reta, da regressão. Você poderia pensar em outra possibilidade também. Você poderia pensar assim. Se eu colocar esses pontos aqui, ó, XY, vamos criar até aqui no... Vamos criar uma lista de pontos com isso aqui. Então, eu criei uma lista de pontos, tá vendo? Esses pontos aqui que estão sendo representados aqui na... Tá vendo? Esses pontos aqui, juntamente com a reta. Por enquanto eu vou esconder essa reta. E aqui, então aqui eu criei todos esses pontos, juntamente com essa lista L1. Então aqui no GeoGebra eu tenho um comando nativo, se eu não sei essas fórmulas, para fazer a regressão do mínimo quadrado. Aqui eu tenho o comando regressão. Então aqui eu tenho regressão linear, lista de pontos. Aqui eu coloco a lista L1, tá vendo? Quando eu faço isso, automaticamente ele vai me dar a mesma reta, tá vendo? Regressão linear, exatamente a mesma que a gente obteve com métodos mínimos quadrados aqui, tá vendo? A mesma reta, 0,74, 461 vezes x mais 0,00704. Então essa aqui é uma maneira. Agora na letra C, o que a gente vai fazer? Na letra C, a gente vai utilizar esse fato aqui juntamente com o valor de x. Eu sei que o valor de x foi dado por isso, o valor de y foi dado por isso, para a gente poder determinar quem são aquelas constantes B, quem é aquela constante B que aparece lá e quem é a constante alfa que aparece na função produção de Cobb-Douglas. Então vamos lá? Bom, a gente viu a letra B, a letra A que a gente não tinha feito, a gente pulou logo para a letra B, a gente encontrou a equação na letra B, a gente encontrou o y
Vamos colocar aqui aproximadamente 0,75x mais 0,01. Essa aqui foi a aproximação que a gente conseguiu usando a regressão linear para essa reta aqui, y igual a alfa x mais ln de b. Bom, aqui na letra A, eu tenho que a minha função produção é dada por P, B, L elevado a alfa, K elevado a 1 menos alfa. Se você dividir aqui por K dos dois lados, o que pode acontecer aqui, né? Dividindo por K, dividindo por K, o que eu vou ter? Eu vou ter P sobre K, desse lado de cá, né? Isso aqui igual a B, L elevado a alfa. Aqui, ó, eu tenho K vezes K elevado a menos alfa, né? Se eu estou dividindo por K, então esse camarada aqui vale 1. Então, sobrou quem? Sobrou B, L. Esse K elevado a menos alfa, eu posso colocar ele aqui no denominador para ficar alfa positivo. Então, aqui eu fiquei com P sobre K igual a B, que multiplica L sobre K elevado a alfa. Então, se eu pego o logaritmo dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter ln de P sobre K. Esse aqui é exatamente o que a gente chamou de y lá na nossa tabela. E desse lado aqui eu vou ter um ln de quem? De B vezes L sobre K elevado a alfa. Eu sei que o logaritmo da multiplicação é o logaritmo da soma. Então, isso aqui eu vou ficar com ln de B mais o ln de L sobre K elevado a alfa. Propriedade do logaritmo, esse alfa pode vir para cá multiplicando. Então, isso aqui vai ficar alfa ln de L sobre K mais ln de B. Esse camarada aqui que a gente chamou de x, então por isso que a gente supôs que a nossa a projeção linear lá era y igual a alfa x mais ln de B. Então, quando a gente pega aqui na letra C, quando a gente compara isso aqui com isso aqui, o que a gente vai ter? Então, logicamente, a gente vai ter que o ln de B, ele vale 0,01. Então, quando a gente pega a exponencial aqui dos dois lados, eu vou ficar com B igual a E elevado a 0,01. Quando você faz essa conta aqui, vai dar E elevado a 0,01. Deu 1,01. Então, o valor de B, 1,01. E o que acontece? Como aqui, ó, quem está multiplicando o x aqui é exatamente o valor de alfa, tá vendo? Então, aqui a gente deduz que o alfa, ele vale exatamente 0,75. Então, quando a gente volta lá na letra B, ó, para você ver, quem vai ser o P? Vai ser B, a gente encontrou o valor de B, 1,01, que multiplica L elevado a alfa, o alfa é 0,75, que multiplica K elevado a 1 menos alfa. 1 menos 0,75 dá 0,25, como a gente queria mostrar aqui na letra C, beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.